Olá, pessoal. Bom, estamos aqui novamente no segundo quadro, né, da entrevista com o cliente. O Jackson é o nosso convidado de hoje. Eu sou a Sara, analista de sucesso do cliente aqui da Alvo, e a gente vai conduzir esse momento para saber um pouquinho mais sobre a empresa do Jackson, conhecer ele um pouquinho mais e linkar, né, como que é a experiência dele junto com a experiência aqui do Alvo. Comentando um pouquinho com vocês, caso você, cliente, queira participar desse momento com a gente, queira ser entrevistado, vocês podem comentar aqui no vídeo, mandem mensagens, entre em contato com a gente nos nossos canais oficiais. A gente quer receber vocês, quer entrevistar vocês e conhecer vocês um pouquinho melhor. Bom, e aí, Jackson, tudo bem? Tudo bem contigo? Tudo jóia. Bom, vamos lá. Vamos começar. Eu queria saber, primeiro, né, o nome da empresa de vocês e o segmento que vocês atuam. Vamos lá. O nome da minha empresa, eu sou sócio proprietário da empresa. O nome da empresa é Aliança e Nova Instalações Elétricas. Foi fundada lá em 2012, né? É, e a gente trabalha no segmento de instalações elétricas, ar-condicionados, portões eletrônicos, tudo que envolve uma residência. A gente tem o tato, né? Tem o conhecimento e o expertise também para estar desenvolvendo qualquer trabalho. Entendi. Ó, é uma boa. A gente tem muitos clientes também de segmento de instalações elétricas. E eu queria aproveitar para entender um pouquinho mais. Me conta um pouco mais sobre a empresa, o tamanho da equipe, o nicho que você atua, né? Você trabalha com instalação elétrica, mas qual que o tipo de cliente que você possui? Você pode explicar um pouquinho melhor? Claro que sim, vamos lá. Bom, o nosso perfil hoje é o cliente residencial, né? Que é o cliente final. A gente trabalha muito também com empresas comerciais. Então, o nicho do mercado hoje está ligado e linkado até pela situação e pelo local que a gente mora hoje, né? Que a gente não tem grandes indústrias aqui no sul da ilha. A gente mora em Florianópolis, tem uma empresa instalada no sul da ilha, em Florianópolis. Então, assim, é uma região litorânea, né? Então, assim, a gente atua aqui há muito tempo já, e desde 2013, 2012, a gente vem atuando fortemente daí na área de elétrica, de ar-condicionados. Tá? Tudo começou já lá atrás, com meu pai, há muito tempo atrás, com as minhas formações também, né? Eu já com 12 anos ingressei fazendo Senai, e aí embalei, fui embora, com 15 anos estava trabalhando numa eletrônica, minha mãe sempre atrás cuidando de mim, fui agraciado para trabalhar numa empresa chamada Perdigão na época, era em outra cidade, e minha mãe falou, não, não vai, fica aqui, e aí ela me arrumou um emprego na cidade, que ela queria que ficasse na cidade, me arrumou um emprego numa empresa de eletrônica, e eu lá fiquei envolvido com a eletrônica na época dos transistores, circuitos integrados, então eu era técnico de TV, de som, e ali começou a, né, e só que eu já tinha Senai, eu era formado como eletricista, fiz a parte de instalação predial, instalação industrial e bobinagem. Tá? Então, assim, com 15 anos já estava habilitado a trabalhar com instalações elétricas, já tinha um emprego garantido. Minha mãe não deixou trabalhar, enfim, fui trabalhar na cidade, na parte de eletrônica, no meio disso eu conheci a computação, né, era o começo, ganhei um computador do meu pai que ligava na TV, eu passava dias e dias programando, adorava, enfim, a minha formação foi aí. Aí jogava vôlei pela cidade, pelo colégio, era envolvido com esporte, então muita prática, muito estudo, sempre na frente. Aí com 17 anos eu ganhei vamos dizer, uma carta da minha mãe, ela falou, você pode estudar fora. Foi a minha grande oportunidade de poder sair de casa, de ter novos conhecimentos, novos horizontes. Aí eu vim para Florianópolis, Joaçaba fica no mesmo estado, né? Eu nasci em Joaçaba naquela época, vim para Florianópolis com 17 anos. Enfim, vim sozinho, aprendi aqui tudo, né? A cozinhar, a passar... É toda aquela vida de uma pessoa que vai morar sozinha longe de casa sem a mãe. Mas, enfim, foi ótima, uma grande formação. Já na época ali eu estava fazendo escola técnica aqui, pensando em fazer engenharia elétrica, fazendo o cursinho ao mesmo tempo. Ingressei na universidade e comecei a fazer engenharia elétrica. Mas a engenharia elétrica não era o que eu queria. Olha só como que são as coisas. Eu queria computação, porque naquela época eu já estava muito envolvido com computação. Aí um amigo do pai que trabalhava com ele, o engenheiro Zé Coelho,
o José Coelho, que trabalhava na Celesc, que é as Centrais Elétricas de Santa Catarina, que cuida da nossa energia aqui no estado, ele falou assim para mim, ele ligou na casa da minha mãe, pediu uma reunião e falou assim para mim, falou assim, ô Jacos, tem certeza que quer fazer engenharia elétrica? Aí eu falei assim, eu não, quero fazer computação. Eu falei, não, cara, faça, faça, faça engenharia. Daí eu falei, não, eu quero computação. Daí ele falou, faça engenharia. Eu falei assim, eu falei, mas quem é que decide aqui? Sou eu, né? Ele falou assim, o que que liga o computador? Daí ele falou assim, eu falei, é energia elétrica. Eu falei, então, é mais importante que a computação. Queria me convencer de todo o tempo. Só que daí Muito boa. eu olhei para trás e vi todo o meu conhecimento, o meu crescimento, onde eu já tinha feito Senai, todo o conhecimento que a bagagem que eu já tinha, né? E eu falei assim, uma coisa que pesou muito na época foi até ele falar assim, ó, prometo para você que a hora que você sair da universidade, teu emprego está garantido na Celesc. Hoje nem pensar, é tudo concursado, não tem nada disso. Mas ok, fui lá, o vestibular, né? Fiz escola técnica, fiz vestibular, entrei na universidade, comecei a cursar engenharia elétrica. E dentro da engenharia elétrica eu encontrei muitas dificuldades, cadeiras são muito difíceis, é muita matemática, é muita lógica, é difícil, mas assim, faz te ver o mundo de uma forma diferente, faz te ver o mundo de uma forma, por uma outra perspectiva, né? Então, quando tu faz uma cadeira de engenharia, você vê que aquilo é difícil e a gente, quando está vivendo, a gente que dificulta as coisas muitas vezes. Então, esses aprendizados de um cara jovem entrando no mundo, né, querendo uma formação a mais para entrar no trabalho, no mercado de trabalho, foi aonde eu me vi, né? Já saindo da universidade, formado, depois de ter feito o PET, que eu fui um aluno lá no primeiro ano, nunca vou esquecer disso. Na primeira fase da universidade, os melhores alunos ganhavam uma bolsa, que era a bolsa é um programa especial do PET. Essa bolsa, o que que ela tinha? Ela tinha estudos que outros alunos não tinham, e a gente estudava demais. E só que você não podia reprovar em cadeira nenhuma, absoluta cadeira, nenhuma podia reprovar. Só que no quarto período eu conheci uma cadeira chamada instalações elétricas, olha só, instalações elétricas e eu, né, chamando circuitos elétricos. Ok, fui fazer aquela cadeira e acabei reprovando. Média da universidade é 7, fiquei com 6,5, perdi a bolsa. Eu senti muito, mas isso não me tirou a vontade de me formar, não me tirou a vontade de nada. E eu sabia o que eu queria. E eu fui atrás. Então, enfim, no final das contas, acabei me formando. Tinha uma empresa na época de fotografia, porque eu amava fotografar. Então, tinha uma empresa, que tive essa empresa durante 10 anos. Não sei se você lembra da época dos mamíferos da Parmalat. Então, nessa época dos mamíferos da Parmalat, era um bichinho que a gente trocava as caixinhas de leite e vinha os bichinhos da Parmalat. E naquela época eu descobri as fantasias dos mamíferos da Parmalat e comecei a fotografar todo mundo com isso. Onde tinha shopping, eu estava lá e tinha fila de gente querendo fazer foto dos filhos com as fantasias. Enfim, isso passou, foi uma época, e eu falei assim, não, preciso tirar o canudo do bolso e trabalhar. A gente não tem grandes indústrias aqui em Florianópolis. Então, o que aconteceu? Que eu abri minha própria empresa. E a empresa de instalações elétricas e no ramo residencial. E aí começou. Isso foi lá em 2012. Hoje eu tenho um sócio, que é o Iago, né? Meu grande amigo também, padrinho da minha filha mais nova, tenho 2 filhas, e foi aonde a gente começou, de uns 5 anos para cá, comecei a ter uma mentalidade diferente de empresa, né? De tratar a empresa como algo diferente, como alguma coisa bem séria, né? Uma coisa que eu queria muito bem. E para isso a gente teve que entrar num segundo patamar, né? Que é um patamar um pouquinho mais alto daquele dia a dia, né? Naquela época, quando eu comecei a empresa, não existia o WhatsApp, né? Não existiam programas como a Alfa tem hoje, de forma alguma. Então, assim, a Alfa realmente, ela, do ano, desde que eu iniciei com a Alfa, mudou muita coisa. Mas eu vou contar depois para você em detalhes sobre isso, tá? E em relação à empresa, então, hoje a gente está com aproximadamente 3 a 4 colaboradores, né? São as pessoas que no dia do dia pegam com a gente, quando a gente se aperta um pouco, a gente trata também. E é o nosso foco, é o nosso cliente final, é o que a gente preza e é o que a gente valoriza hoje.
E o nosso maior cliente hoje são imobiliárias, são empresas, são casas residenciais, enfim, acho que seria isso. E a parte que a gente atua mais hoje na empresa, é instalações elétricas, né, defeitos elétricos, novas instalações, projetos, quadros elétricos, ar-condicionados, instalações de equipamentos, né, é o nosso dia a dia. Todos os nossos colaboradores, eles têm cursos, né, eles são profissionais, então, assim, eu confio extremamente neles. Uma vez eu estava lá fora fazendo muita coisa, hoje eu delego essas funções a eles, então tenho todo o conhecimento para dizer o que está certo e o que está errado. E, acima de tudo, hoje, pela empresa, eu tenho isso com eles também, a qualidade do serviço, sabe? Tem muitas vezes que a gente pega muita coisa ruim que a gente vê que fora da norma, e a gente sabe muito bem a norma, né? E a gente faz a coisa correta. A gente quer instruir até a pessoa a melhorar o que já tem. É difícil, mas a norma veio para nos ajudar também. E graças ao Zé Faíscas, que tem bastante Zé Faísca por aí, né? Eles começam a executar um trabalho e no final a gente vai lá e finaliza ele. Enfim, mas faz parte do nosso dia Entendi. a dia, não tem o que fazer. Eu, afinal de contas, sou suspeito porque eu amo o que eu faço, então se me der qualquer problema na parte de uma casa, qualquer problema, qualquer coisa, eu acho que eu já passei por tanta coisa que eu não sei o que eu não passei ainda, consigo resolver. Então, assim, essa parte residencial, sinceramente, é o nosso dia a dia. E eu faço isso com muito orgulho, com muita vontade, há muito tempo atrás. É claro que eu tive essa formação, fiz Senai, escola técnica, engenharia elétrica, então, ok, eu tenho esse conhecimento e eu consigo aplicar esse conhecimento no nosso dia a dia, tá? Então, Sim. é isso aí. E eu acho que sobre a nossa empresa era isso. Sim, sim. E é uma boa, achei legal você ter contado para mim, né, desde o início ali. Você começou tão jovem, né, se formou em Sim. tantas coisas. Sua mãe é uma pessoa sábia, ela sabia que você tinha que ficar na cidade para trabalhar com elétrica, ao invés de trabalhar na Perdigão. Posso falar para você, é que tem uma história atrás disso, e é porque, assim, ela não me deixou trabalhar na Perdigão, ela não me deixou jogar vôlei, até a Sadia foi lá, na época ela lá em Joaçaba, a gente tem, assim, Hum, muitas empresas da época, a Sadia, a Perdigão são excelentes empresas, né, e essas empresas na época eram uma potência lá, e aí eles tinham times de vôlei, assim, era uma concorrência, e a Ser Sadia foi até a casa da minha mãe pedir para eu jogar um vôlei para eles me davam bolsa de estudo, só que eu morar em outra cidade. A minha mãe correu com os caras lá de casa. Falei, não, meu filho não vai jogar bola, não, vai jogar vôlei. Meu filho, ele vai estudar. E aí, quando saiu essa oportunidade de vir para Florianópolis para estudar, eu não pensei duas vezes, né? A gente veio, eu vim sozinho. Vim uhum. sozinho não, né? Eu vim com um primo meu, Jonas Molim, inspirado num outro amigo meu, Marcos Bissani, que já estava aqui há um ano. Então, assim, já tinha um caminho trilhado, então a gente já sabia o que queria. E a gente veio para estudar, para se formar, e hoje a gente olha para trás, tudo passa, sabe? É interessante. Muito bom. É uma boa, ó. Gostei dessa parte da história, não sabia ainda. Bom, a outra pergunta que eu tenho, voltando aí um pouco mais, né, para falar sobre a aliança, seria para saber como que é o dia a dia de vocês, né, o dia a dia da empresa, como que vocês recebem a demanda dos seus clientes, como que funciona os contratos de vocês, como que vocês se organizam aí para dividir, quem da equipe que vai realizar tal ou tal serviço, né, o fluxo mesmo de trabalho, assim, o processo da equipe técnica hoje. Vamos lá. Então, vamos começar pelo seguinte, olha, hoje o meu maior canal de atendimento dentro da empresa é o WhatsApp. Hoje. No passado era o telefone, né? Ligavam muito. Hoje não ligam mais. Hoje o contato é o WhatsApp. Não tem outra ferramenta. É o WhatsApp. Vem pelo WhatsApp direto para a gente. É o contato imediato e é o primeiro contato que o cliente geralmente a gente faz. Então, por ali que a gente faz os serviços, né? Seja ele para orçamento, seja ele para tirar alguma dúvida, mas ali é o nosso primeiro contato. Geralmente a parte de orçamento eu é que faço.
tá? Sou eu que faço o orçamento. Deixa eu só tirar aqui, ó. E fora isso, o nosso orçamento ele é feito em campo, geralmente, porque uma instalação elétrica ela não pode ser feita sem olhar um projeto, sem olhar o local, né? E para isso demanda de tempo também. Então, assim, eu na empresa, eu que me disponho a sair, pelo conhecimento que eu tenho, a fazer os levantamentos e fazer os projetos, muitas vezes até os orçamentos, tá? Eu tenho uma outra equipe, que é a equipe de rua, que a gente chama, a equipe base, que é a equipe que vai estar com o carro, está com as escadas, está com as ferramentas, estão com materiais. Então, a gente tem na empresa hoje 2 veículos que a gente consegue atender, né? Então, como eu falei lá inicialmente, são técnicos capacitados, técnicos qualificados, e confio plenamente no diagnóstico e no serviço que eles executam. Então, como eu falei também, a nossa entrada vem pelo WhatsApp. Depois desse primeiro contato, dependendo do tipo de serviço, se for uma instalação nova, se for um reparo, se for uma emergência, então a gente acaba classificando isso. A partir desse momento que é feita essa classificação, né, a gente dá prioridade para as emergências e a gente vai fazendo o atendimento durante o dia. Essa parte de contato é sempre eu que faço, eu que recebo, eu que organizo a agenda, eu praticamente que comando a empresa. Tá? E os meninos acabam sempre executando, não que eu não execute, eu executo ainda até hoje. De vez em quando eu vou a campo também e executo com eles. Gosto muito e tenho saudade, porque no passado eu só executava. Então, como a empresa cresceu um pouco, né? Então, chegou no momento que eu tive que sair da parte de execução e ficar na parte da coordenação. E isso foi bom, só que ao mesmo tempo eu andei me sufocando. Por quê? Porque como o WhatsApp era o nosso canal de atendimento, também era o nosso canal de tudo. Tudo ficava no WhatsApp. E eu acabei, o WhatsApp me engolia no dia a dia, você não faz ideia. Às vezes eu tinha alguma coisa para ver sobre um cliente e essa mensagem estava lá no fundo, sabe? Aquela mensagem que está lá no fundo e tu fica rolando, rolando, rolando e pegando a outra mensagem, linkando. E eu falei assim, não, cara, tô endoidando aqui, isso aqui não tá certo. Foi aí que a gente descobriu a ferramenta de vocês, né? E isso ajudou bastante. Mas vamos lá, vamos continuando. Ó, já é uma boa, porque você trouxe um gancho para uma outra pergunta que eu já iria fazer, né? Quais são os maiores desafios que vocês enfrentam hoje na empresa? Assim, se você puder elencar alguns desafios. Você trouxe do WhatsApp, né? Que era um desafio que Isso. vocês enfrentavam ali, mas atualmente, ou enfim, naquela época, quais eram os desafios? O desafio era realmente atender o cliente o mais rápido possível e da melhor forma possível. Mas muitas vezes isso não era possível, né? E porque assim, sempre quando tu faz um atendimento, lembrando, Sara, porque o atendimento começa quando você recebe o cliente e você entende o problema dele e você começa a atuar sobre o problema dele. Enfim, quando você está atuando sobre o problema dele, muitas vezes ele vai querer um orçamento. Então, tu gera o orçamento para depois gerar o trabalho, né? Feito isso, gerou trabalho, fez execução, você tem que gerar o quê? O pagamento, gerar, né, o boleto, enfim, a cobrança. Só que isso tudo no dia a dia de uma pessoa sozinha é muita coisa. Você não dá conta, não dá conta. E eu aprendi uma coisa lá na época da universidade, na época da engenharia, eu fiz um curso de administração junto, em paralelo, foi sim um mês de curso, mas nossa, onde acendeu minha chama como um empreendedor mesmo, sabe? E o nome do curso era Dono de uma Empresa. Não tem nada mais simples que isso. O que é o dono de uma empresa? E assim, a figura da capa no caminho do curso, que era um livro, era um cara já os cabelos cheios de livro, conta caindo, era um terror. Falei assim, cara, mas se eu for para ter uma empresa para ter ia ser assim, eu não quero, né? Eu falei, não, cara, isso aqui é o que a gente encontra e o curso eu realmente vem para te inspirar a não que faça não acontecer isso. Ok, vou lá fazer o curso. Cara, isso me impactou demais. Eu, como
eu não era empresário na época, mas eu falei assim, cara, não vou querer ser empresário, achei mais fácil ser empregado e não ter que mexer com tudo isso, né? Eu vou mexer no vespeiro aqui, sei lá. E não adianta, né? O mundo das voltas, deu volta, deu volta, deu volta, e eu empreendi numa parte de fotografia, depois fui empreender na parte de engenharia e na parte de instalações elétricas, ok. E aí me tornei um empresário, quando vi estava dentro do negócio, entendeu? Você fala, agora sobrou para mim, agora eu vou ter que gerir isso aqui. Só que no dia a dia, quando você começa, você acaba fazendo e gerindo. E muitas vezes isso acaba te atrapalhando. E é na gerência mesmo, quando você está gerindo um negócio. E, e eu aprendi um negócio lá, né, nesse curso que o professor falava assim, ó, não importa quantos parafusos você aperte por dia, o que importa é quantos parafusos apertem por você. Quando eu entendi isso, fez todo sentido para mim. Falei, cara, eu sozinho não sou ninguém. Eu preciso de gente para apertar parafuso para mim. Eu preciso de ferramentas para mim poder apertar esse parafuso melhor, entendeu? Eu tenho que entender essa máquina, eu tenho que dar um jeito. E aí eu comecei a trazer pessoas para mim. Mas eu não queria trazer qualquer pessoa para ensinar ou para falar, não, eu queria já umas pessoas próximas de confiança para mim pudesse confiar e pudesse trabalhar. E aí que começou a empresa, né? A empresa, antes eu era sozinho, agora não. Agora tu tem uma equipe que tu faz, enfim, e tu tem que coordenar todo esse trabalho. E o alvo, ele é uma ferramenta muito importante para mim, em que sentido? Na parte de organização da agenda, entendeu? Eu acho que assim, acima de tudo, ela veio para organizar, porque não adianta como é que eu fazia antes? Antes a equipe chegava todo dia de manhã cedo, 7h30, 8 horas, aqui na base. Chegava na base e eu passava toda a orientação para eles que eles tinham que fazer durante o dia e conforme o dia passando era via WhatsApp, diretamente para o Iago ou quem recebesse a mensagem. Totalmente ruim, porque as mensagens elas cobriam uma com a outra. E muitas dessas vezes, mensagens cobertas, eu não conseguia, ou a pessoa que estava lá fora, no dia a dia trabalhando, não via e passava. E eu já deixei de atender alguns clientes assim, porque, eu recebi, olhei, veio umas mensagens, eu não vi mais a mensagem, e acabou o dia e eu não lembrei de atender o cliente. Isso me doía demais. Eu tinha que me desculpar com o cliente, eu tinha que, sabe, toda aquela devolutiva, né? E, e amanhã se organizar para que isso acontecesse de novo, entendeu? Então, toda uma preocupação. E hoje eu vejo o Alvo como uma ferramenta excelente, porque hoje, nos meus fechamentos de trabalho, eu fecho o trabalho e eu já jogo na agenda do Alvo. E eu lá já tenho os horários, eu consigo ver tudo numa tela só, tá entendendo? O Sim, WhatsApp não me dá essa tela. O WhatsApp, ele me dá uma tela única de uma pessoa só e a conversa fica para baixo e tu se perdeu. sim, E quando eu estou aqui no Alvo, eu estou vendo uma agenda, estou vendo todos os horários, todas as atividades, quem fez, o que não fez, o que foi executado, o que não foi executado. E atrás dessa plataforma, toda aquela, como é que se chama? Gerência de clientes, ou de produtos e de serviços. O que eu faço? Hoje eu tenho todos os meus clientes cadastrados, e antes eu não tinha. Então, hoje eu tenho o endereço de todos os meus clientes, eu tenho o telefone de todos os meus clientes, eu tenho uma base de dados que eu não tinha antes. Tá diferente, tá entendendo? Então, isso me ajuda muito. Então, hoje, por exemplo, hoje o WhatsApp não é mais a minha ferramenta que eu vou procurar o nome do cliente, é o alvo. Então, assim, se sim, eu tiver qualquer dúvida, e eu tenho um histórico no alvo. Lá no WhatsApp também tem um histórico de conversa. Só que o histórico de conversa fica muito para baixo. Aqui no alvo, não. Aqui no alvo, eu entro no cliente e eu tenho o histórico dele inteiro, de todas as tarefas que foram feitas, de todos os orçamentos que foram feitos, né? Então, assim, a minha relação com o cliente hoje, ou com a minha agenda, ela mudou totalmente. Ela evoluiu e, assim, ela é eficaz. Então, sim, todo dia que eu recebo um serviço novo que é entrada, seja ela for uma emergência, ou for um serviço que foi orçado e aprovado, vai estar lá, tá? Vai estar na agenda. E automaticamente, no outro dia de manhã, essa equipe que vinha até aqui à base para pegar material, para conversar sobre o que ia ser feito no dia, hoje eles já vêm sabendo o que vão fazer.
entendeu? Então, eles já vêm sabendo, às vezes até de noite eles já estão sabendo que vai ter no outro dia. Então, isso é bom, isso evoluiu demais, assim, ganhei tempo, assim, fora o que eu consigo finalizar o serviço, ter a ordem de serviço. A minha ordem de serviço antes era no WhatsApp, era assim, olha só, que cruel isso, viu? É muito cruel, é muito diferente. Eu mandava para o cliente, eu não tinha nem jeito para chegar para cobrar ele, era até ruim, sabe? Eu falava, foi feito o serviço, estou enviando os valores de material e de valores de serviço. Aí tu descrevia lá no WhatsApp, o valor de material foi o quê? Um rolo de cabo, 10 tomadas, lá, e o que foi de mão de obra, tanto. Era uma coisa que você não tinha, era muito simples, uma coisa sem, não tinha, enfim, muito amador, tá? Então, hoje mas hoje eu mando uma ordem de serviço para o meu cliente, ele recebe com uma lista de material, ele recebe com todos os serviços que foram executados, com os valores descritos de cada um. Se eu fornecer um desconto, vai estar lá o desconto escrito, vai estar o nome dele, vai estar o endereço dele, vai estar o telefone dele, vai estar o logo da minha empresa, vai estar os dados da minha empresa, vai estar lá a garantia que ele tem do serviço, tudo numa folha. E essa folha é gerada em PDF, eu mando no WhatsApp dele. Isso sim é um histórico, tá entendendo? Quando ele pega uma folha e lê e entende. E eu posso falar para você, fica mais fácil cobrar assim do que cobrar via WhatsApp por escrito. Sim, sim. Eu acho que você conseguiu resumir muito bem o objetivo que o alvo tem, né? Que é entregar esse valor perante a sua comunicação com o seu cliente, né? Essa seriedade. E o que você comentou sobre o WhatsApp é uma coisa que eu também penso. O WhatsApp é uma excelente ferramenta para comunicação. Ela não é uma ferramenta de trabalho, ela é uma auxiliadora, né? Para ferramentas de trabalho. Mas o alvo, ela foi uma ferramenta criada justamente para tudo isso que você falou, né? Ajudar na comunicação sua com seu cliente, entregar relatórios, ter dados, ter histórico, ter agenda, ter a ordem de serviço, né, que é o documento oficial ali para você comprovar que o serviço foi prestado. Então, eu achei excelente tudo que você comentou, porque era justamente o que eu ia perguntar logo em seguida, né, que é a respeito ali de como o Alba auxiliou a superar os desafios, né, que você tinha na sua empresa. Então, é isso. É isso aí. Uma coisa que é muito importante relatar aqui é que na época que eu comecei com a Alva, eu protelei isso. Eu fiz a aquisição, a assinatura, e tinha o curso, que vocês dão um curso fantástico para mim entender sobre como usar o aplicativo. Ok, lá vou eu. Fiz o curso e não dava tempo. Sabe quando não dá tempo, o dia a dia te consome? E eu nunca conseguia começar com o alvo. Eu falei assim, pai, eu comprei esse negócio e nem liguei ainda, e não estou nem usando. Não conseguia, sabe? Alguma coisa que me segurava. Aí até um dia que eu estava de licença da empresa, acabei sofrendo um pequeno acidente no meu pé direito, e eu fiquei uns dias em casa. E eu falei assim, nossa, você precisa organizar tanta coisa, vai ser agora. E quando nesses dias eu peguei, eu falei, hoje eu vou ver com esse negócio do alvo direitinho. E trouxe para mim, e nossa, a partir daí a minha vida mudou. A minha vida mudou. Hoje é diferente, sinceridade é diferente. Todo dia eu alimento o alvo. Todo dia tem dado novo entrando no alvo. Tá? Eu estou imaginando que eu estou usando alvo há uns 2 anos, estou imaginando esse alvo daqui uns 5 ou 10 anos. Quanta informação eu vou ter ali dentro? E uma informação centralizada, aonde eu vou buscar o cliente de um serviço que eu fiz há 2 anos atrás, vai estar lá o que foi feito, o que foi cobrado, sabe? Então, assim, eu acho que esse tipo de histórico não tem preço. E já aconteceu no passado, recente ainda, de clientes me pedirem relatório, né? Ah, Jacques, você fez um serviço aqui, eu estou com um problema na imobiliária, eu preciso fazer uma prestação de contas, eu perdi tudo que tinha no meu WhatsApp, e eu não tenho nada, foi feito aquele serviço, você lembra que eu nem sei o que foi feito, eu preciso... Sabe quando se entrega para o teu cliente as tarefas que foram executadas com foto, com valores.
E ele fala assim, cara, eu nunca vi, e tu recebe essa resposta dele, ele fala assim, eu não pensava que ia ser assim, eu não imaginava a facilidade que isso tudo, ou como você agiu dessa forma, e me ajudou, entendeu? Porque eu acabei ajudando um cliente de uma forma que ele estava precisando muito na época. E eu entreguei todas aquelas tarefas listadas na mão dele, com preço, com foto de tudo, e ele conseguiu comprovar perante a imobiliária as coisas, né? Enfim, deu tudo certo. E eu falei assim, ó, o verdadeiro valor aí também acontecendo. Ele, além de nos ajudar, acabou ajudando outras pessoas que estão aqui fora, né? Então, Olha assim, que boa essa. foi muito bom, ajudou mesmo. E assim, hoje, se fosse depender do WhatsApp, né, onde eu agia muito antigamente, eu não, de repente até eu poderia ter perdido os dados no WhatsApp e não poderia ajudar ele, né? Como isso já aconteceu no Sim. passado. Mas enfim, vamos lá. Bom, aproveitando que você até falou, você vislumbrou, né, o futuro, você falou, imagina daqui 5, 10 anos, era justamente o que eu queria saber, né, quais são os planos para o futuro, né, da aliança, o que que você vislumbra, né, para o futuro, e essa é para finalizar mesmo, porque eu quero saber quais são os objetivos e talvez como você imagina que a Alvo vai te ajudar, né, a alcançar esses objetivos. Legal. Então vamos lá. Acho que a gente pode começar assim, ó. A aliança, ela é numa inspiração da aliança. Simples assim, tá? Não é de outra coisa. Porque numa aliança, você não tem emendas. A aliança, ela é uma peça única, ela é circular, mas ela não tem emenda. Se você girar ela, tu nunca vai ver uma emenda nela, tá? E para uma instalação elétrica ser bem executada, ela não poderia ter emenda nenhuma, entendeu? Faz sentido, mas acima de tudo, essa aliança, ela está perante o que a gente faz o dia a dia pela cumplicidade com os nossos clientes. Então a gente cria um vínculo com eles, a gente cria uma aliança com eles. Tá? Então, quando a gente entra na casa de um cliente, a gente está entrando no espaço dele, está entrando na vida dele. Então, muitas vezes, quando a gente entra na casa de um cliente, de certa forma, né, dependendo do cliente, ele vai abrir o coração, outros, né, vem só para um serviço. Mas a gente está lá prestando como profissionais. Então, a gente quer essa proximidade com o cliente mesmo, a gente quer que esse cliente se fidelize, então a gente presta e faz acontecer o melhor serviço possível. Tá? Essa é a nossa intenção. E que isso perpetue, que isso seja um DNA da aliança. E eu quero que seja, e eu coloco para os meninos isso, entendo, o tempo todo. Que a gente execute, que a gente faça o melhor, tá? Para que eles vejam e que a gente consiga crescer com isso, porque é de boca em boca. Eu não faço propaganda na mídia, você nunca vai ver em outdoor meu nome, você nunca, não, é de boca em boca, é onde a gente atua, é o nosso dia a dia, a gente atende bem o sul da ilha, a parte da Trindade, aqui do centro, né? Como falei para você inicialmente, então, o foco é aqui. Não que a gente não atue em outros lugares, a gente já atua em outras cidades também, já fez outros serviços em outros lugares, mas o foco é o sul da ilha mesmo, centro e Trindade. E assim, crescimento, ele vai vir, é natural, só a gente tem que saber gerir, né? E a gente sabe muito bem que daqui a gente não leva nada, e daqui a gente só tem que perpetuar a boa esperança, a fé, a amizade, o amor, né? E a sinceridade. Então, é isso que a gente está aqui. A gente é movido pela fé, então, com fé nós iremos. Tá bom? Valeu, Sara. Belas palavras, belíssimas. Imagina. Assim, eu agradeço muito, muito pela sua participação. Eu amei saber um pouco mais da Aliança, né? A gente está aqui há tantos anos juntos, né? Alvo e Aliança Inova. Eu não conhecia ainda essas histórias. Muito contente pela sua participação. Antes da gente finalizar, eu só queria saber se você deseja acrescentar alguma coisa. Eu acho que depois dessas palavras lindas, não sei se tem muito mais o que falar, mas de fato, assim, eu queria dar um espaço caso você queira acrescentar alguma coisa e agradecer muito pela sua participação. Vamos lá. O que eu posso falar para quem está vendo esse vídeo é assim que a gente tem que profissionalizar.
A gente tem que crescer, a gente precisa estudar, a gente precisa buscar novas ferramentas no mercado. O mercado, ele está aí para isso, e essas ferramentas tecnológicas, como a Alvo hoje me permite ter, e está aqui hoje expondo isso, ela veio só para ajudar. E com isso eu tenho certeza que eu vou longe. Tá? Eu vou longe e vou crescer. E vamos lá, precisando, estamos à disposição, fico aqui. Prazer em conhecê-la aí, Sara, também. Forte abraço a todo mundo aí da Alvo, e Deus abençoe a todos. Obrigada. Bom, pessoal, é isso, né? A gente teve a oportunidade de conhecer o Jackson. Se você, cliente, quer participar de uma dessa com a gente, chama a gente está à disposição. Quero muito ter a oportunidade de entrevistar vocês. Obrigada, pessoal. Até mais.